Ok, vamos começar aqui o nosso shiur. Dedicar aqui para o nosso amigo frequentador da sinagoga, Davi Fingerman, que faleceu hoje. Esteja em bom lugar, se Deus quiser. Ok, vamos lá. Essa paraxá tem muita coisa, eu queria pegar só um ponto dessa paraxá. Logo no início, a Torá conta para a gente sobre a menorá. E Hashem, ele fala para Aaron que ele vai ser aquele que vai acender a menorá. Os Chachamim contam para a gente o que de repente aparece aqui a menorá, qual que é o contexto. Menorá, no final de Shemot, os 5 últimos parshiot falavam sobre a construção do Mishkan. Então, lá atrás a gente está falando sobre a construção, mas depois tem construir, depois tem a inauguração. Então, no final na paraxá da semana passada, nós tivemos a parte que cada líder da tribo trouxe o seu sacrifício. E eles inauguraram o serviço, cada um representando a sua tribo, trazendo sacrifícios, animais, etc. A Torá conta para a gente, nossos sábios trazem que Aaron, ele ficou meio para trás. Poxa, eu queria poder participar, não pelo ego, Deus nos livre, não por querer aparecer, mas ele queria poder ter uma participação ativa nesse momento da inauguração do templo. E aí Hashem, ele fala para ele, ainda não. Ainda não, ele ia começar depois. Os primeiros 7 dias... Boa pergunta. Na verdade, acho que eu vi alguma coisa, acho boa pergunta. A pergunta, eu acho que ele fez, mas pelos outros, ele não fez por si. Eu acho que foi isso. Eu li alguma coisa. Ele fez pelos outros, mas ele não fez algo por si mesmo. Ele serviu o korbanot dos outros. Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vi alguma coisa, agora não tô lembrado. Honestamente, não tô lembrado. Tá, eu vou só dar uma confirmada, mas eu li alguma coisa. Bom, acho que foi ele que fez, mas não era por ele. Fez pelos outros. Ele queria poder trazer o seu presente. E aí Hashem falou para ele, fica tranquilo, o teu papel vai ser mais elevado do que o papel dos líderes das tribos. E você vai ser o responsável por acender a menorá. E aí tem várias coisas em relação à menorá, por isso o nome da paraxá chama Beha Alotcha, quando você acender, quando você, em português, combina muito bem, que é acender, também significa elevar. Em Beha Alotcha, etanerot, quando você acender as velas, Lahalot em hebraico é acender. Então, o português realmente, no português, não, deu certinho a tradução, porque você fala acender, de acender uma vela, e acender de subir. E a linguagem, ele é hadlik normalmente para acender. Aqui a gente fala, a Torá chama Beha Alotcha, quando você subir. O que significa acender? Então, a primeira explicação é que ele tinha que subir numa escadinha para poder acender a vela. Tinha uma escadinha 3 degraus embaixo. Mas Beha Alotcha também significa quando você elevar, quando você acender, no sentido de subir as velas. E a linguagem é que você tem que acender as velas até o ponto que elas consigam ficar acesas por si próprio. O que significa isso? Fica segurando lá o pavio até que ela pegue. E a ideia espiritual disso é que às vezes a gente dá uma aula para alguém e a pessoa, na melhor das hipóteses, ele sabe repetir a informação. Porque hoje a educação é repetição de informação, certo? E os professores na sala de aula tomam de 10 do Google. Então, o que se faz na escola hoje? Uma boa pergunta. O que deveria se fazer? Então, o que você precisa é fazer com que o aluno ele possa brilhar por si mesmo. Saber repetir, na melhor das hipóteses, aquilo que você falou, ainda você não conseguiu fazer a sua missão. A sua missão é quando você consegue iluminar a outra pessoa ao ponto que ela consegue brilhar sem depender de você. Ela consegue ter as suas próprias pernas. Aquela ideia de você dar a vara para ele pescar. Mas o ponto que eu queria me atentar hoje é que a Torá, logo no 3º versículo, a Torá fala Vayasken Aaron, assim fez Aaron, e ele fez como Deus mandou. Ele acendeu as velas, preparou as velas, etc. E a pergunta é, Vayasken Aaron. Claro, se Deus mandou, ele vai fazer. Diz o comentário Rashi, ele fala, olha, vim te contar aqui uma novidade, que Aaron HaKohen, ele não mudou daquilo que Deus mandou para ele. Aí eu pergunto, você acharia diferente? Você acha que Aaron ia fazer diferente do que Deus mandou? Precisa um versículo dizer para você, olha, e Aaron fez conforme Deus mandou. Comenta o Rashi que ele não mudou. Você mudaria? Alguém mudaria do que Deus falou diretamente para você?
Qual que é a novidade? O que a Torá quer dizer que Aaron não mudou? Então, tem algumas explicações, umas mais alegóricas, com lições práticas, chama Drashot, Midrash, algumas explicações não literais. Então, eu vou começar com elas, depois trazer uma outra explicação que os livros místicos trazem para a gente. Então, a pergunta aqui, resumindo, é: a Torá conta, Aaron fez o que Deus mandou. Não precisa. A Torá não gasta palavras à toa. Deus mandou, você já conclui que já fez e continua a história. Mas a Torá faz questão de contar que o Aaron ele fez. Diz Urash, ele fez e ele não mudou. Óbvio. Então, aqui tem algumas lições importantes. A primeira coisa, quando alguém é colocado numa posição de liderança, não que Aaron faria isso, mas uma lição para nós, a pessoa muda. Se o dinheiro ainda ou o poder não mudou sua cabeça, dá para ele um pouco mais. Se a pessoa não mudou na hora do desespero, dá para ele poder e dinheiro, que você vai ver se ela muda. A pessoa muda. É a natureza humana. Não sei se muda ou revela uma parte mais interior, mas dê poder para a pessoa e vê o que acontece. Exatamente. Então, Aaron Cohen, ele era irmão de Moshe. E era uma pessoa extremamente humilde também. E diz para a gente a Torá uma mensagem para nós. Não que a gente pensaria que ele teria mudado, mas a mensagem é: fique esperto. Quando você ganhar algum tipo de poder, posição, dinheiro, etc., lembra de não mudar. E aquilo que Pirkei Avot fala para a gente: não confie nos políticos, porque quando eles precisam do teu voto, não é exatamente essas palavras, mas quando eles precisam do teu voto, são seus amigos, e depois que já foram eleitos, eles esquecem você. Então, isso acontece na vida de cada um de nós. A gente senta aqui, fica falando do Lula e do Bolsonaro, etc. Numa escala menor, a gente também tem as mesmas características e cabe a gente olhar para nós mesmos, em vez de ficar só apontando para os líderes, que é mais fácil. Segunda coisa. Aqui, a Torá fala uma questão interessante do costume. Botanta. Sim. Aqui. Sei lá, precisa ver com a irmã. Não sei se ela quer fazer alguma coisa. A gente vai rezar aqui. Então, aqui ele está dando para a gente uma dica em relação à rotina. O que acontece? Quando você começa a fazer uma nova mitzvah, que você nunca fez antes, começou, é legal. Eu estava dando um shur essa semana, e uma mulher, casada talvez há, sei lá, 4, 5 anos, estou pressupondo, e ela contou, falou: olha, até eu casar eu misturava carne com leite. Não tive essa educação mais tradicional, pelo menos. E depois que eu casei, meu marido, em casa, a gente começou a separar. E ela comentou, falou: olha, é tão legal, e antes eu passava mal antes, e agora eu passo muito menos mal. É o que ela falou, e ela estava toda empolgada. É óbvio, e a gente discutiu sobre o assunto, que Deus não deu a carne com leite, a separação, para passar mal ou não passar mal. Você pode comer muita carne e passar mal, pode comer muito leite separado e passar mal também. Mas você vê a empolgação de alguém que recém começou a fazer uma mitzvah, você vê a pessoa feliz com isso, você vê, e aí você para e pensa, minha esposa estava comentando: poxa, a gente faz tantas mitzvot, a gente não está tão empolgado assim. Olha que bonito, olha que legal. Mas essa é a natureza. Quando você se acostuma com alguma coisa, já não tem mais graça. Então, a primeira dica é: sempre vai crescendo, sempre vai acrescentando, sempre vai aumentando os seus horizontes e você vai ter mais, sempre uma novidade dentro do crescimento espiritual. Mas a segunda coisa é realmente você conseguir fazer sempre a mesma coisa com empolgação. E essa é a dica que a Torá está dando para a gente. Hashem falou para ele: você vai ser aquela pessoa que sempre vai acender a vela, por muitos anos. Mas Aaron Cohen, ele não mudou. Todo dia de manhã, quando ele acordava, ele pulava da cama, antes do despertador, e falava: oba, Baruch Hashem, hoje eu fui escolhido por Deus para poder representar o povo de Israel e acender as chamas que iluminam o templo, do templo para fora. Que alegria, que felicidade. E ele não deixava que isso se tornasse uma rotina. Isso significa que ele não mudou. Não que ele não mudou da ordem de Deus. É óbvio, se Deus mandou, claro que ele vai fazer. Ele não mudou ao longo do tempo. Então, a primeira explicação, ele não mudou o seu ego. A segunda, ele não mudou a sua empolgação em poder servir a Hashem. Já é uma segunda lição para nós. Uma terceira explicação também de Midrash, que não é literal, mas nós sabemos quantas velas tinham na menorá do Beit HaMikdash. Quantas velas eram?
7 velas. Confunde um pouco, porque em Hanukkah, que a gente está lembrando, as velas que elas duraram 8 dias. Então a gente acende 8 mais a vela piloto. Então são 9 velas. No templo, essas mesmas velas que duraram 8 dias na história de Hanukkah, elas eram 7 velas. 3 de um lado, 3 do outro, e a vela central. A Torá fala para a gente, El mul pnei amenorá, logo que a Torá está falando, Vayasken Aron, assim Aron fez, El mul pnei amenorá el anerotea. Ele acendeu as velas conforme a Torá mandou. O que a Torá mandou? O que Deus mandou? Que as velas dos dois lados, elas tinham, o pavio delas ficavam direcionados para a vela central. Então, dentro daquele copinho onde fica o azeite com o pavio, você pode colocar o pavio mais para um lado ou mais para o outro. Então, eles aproximavam sempre que a direção das velas laterais fossem direcionadas para a vela central. E aqui de novo, não é literal, mas qual foi a novidade que Aaron fez isso? Qual a dificuldade? Deus falou, coloca nessa posição, vou colocar. Mas essas 7 velas também têm o seu representativo espiritual, histórico. Existem aqueles que se chamam Shiva Roim, os 7 pastores do povo judeu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David. Quem é o outro? Yosef. Certo? Então, os mesmos Lushpizim, que são aqueles que visitam a gente espiritualmente em Sukkot. Então, esses são os 7 pastores do povo judeu. Temos os 3 patriarcas, mas se a gente for pegar uma história mais ampla, temos os 7 pilares, digamos assim. Então, aquele que era o centro era Moshe Rabbeinu. Então, Aaron Cohen, imagina que você está lá. Ninguém vai saber, você está lá dentro sozinho. Ninguém sabe qual que é a posição que você vai colocar os pavios. Ele poderia colocar um pouquinho mais para o lado, para Moshe está aqui no meio, mas eu tô pertinho dele, né? Não me deixa assim. No Kodesh. Chamava Kodesh. Kodesh HaKodashim é o lugar onde ficava a arca sagrada com as tábuas. Um pouquinho mais para fora, que lá também só entrava o Cohen, mas não era uma vez por ano, ele entrava lá todos os dias, só entrava um Cohen. Ele falou, poderia pensar, ninguém vai ver. Por que eu vou colocar todas as velas direcionadas ao meu irmão Moshe? Ele é o centro. Eu posso dar uma entortadinha. Não, o Aaron Cohen, ele, obviamente, não que a gente ia supor que o Aaron faria uma coisa dessas, mas, novamente, uma lição para a gente, que quando você tem uma opção de fazer alguma coisa, que, entre aspas, ninguém está vendo, e não é uma grande mudança, é só uma pequena mudança, assim, você vai acender as velas, como Deus mandou, vai ficar um pouquinho mais para o lado, vai puxar um pouquinho um negocinho para o meu lado, sardinha para o meu lado. Eu estou na posição de liderança, eu estou respeitando o povo, eu respeito as pessoas, deixa eu dar uma aproveitada, vai, não está custando nada para ninguém, certo? Inclusive, uma coisa maravilhosa que tanto o Moshe Rabbeinu, ele fala isso, e, se eu não me engano, o David Amelech, ou o Shaul, ele fala isso, que no final da vida dele, Moshe Rabbeinu fala na Torá, Lo hamor mikem echad nasati. Sequer a limusine que veio me buscar para eu poder fazer as conferências era limusine federal, não era do governo, era minha particular e eu paguei a gasolina, apesar que estava caro. Na situação antiga, ele falou, quando eu saí de Midian para ir para o Egito, para salvar o povo, eu fui com a minha própria muda, com o meu burro, não peguei de ninguém. Poderia ter pego do povo. Ele vira para o povo, quando ele vai admoestar nos últimos dias da sua vida, nos últimos meses da sua vida, e fala, olha, eu não devo nada para vocês. Eu nunca usufruí de nada do dinheiro público. A riqueza dele foi de quando Deus mandou ele talhar as segundas luchot, ele ficou muito rico, mas nada com o povo. Eu não ganhei 1 centavo às custas de vocês, pelo contrário, eu paguei do meu bolso para poder ir lá e salvar vocês. Ou seja, às vezes está numa posição de liderança, você pode, não é tirar proveito às custas de alguém, mas simplesmente aproveitar daquele momento, usufruir. Bom, já que eu posso, já que eu tenho esse vale gravata, vale carro, então, tá justo. Aaron Cohen, ele não cogitou em se aproveitar de nada, ele não cogitou aproveitar da posição dele ou tentar puxar a sardinha para o lado dele. Por isso, então, nessa explicação, apesar de ser mais homilética, etc., mas cabe muito bem nas palavras do Passuco, porque o versículo fala, Aaron fez assim, ele acendeu as velas na direção correta.
Quer dizer, não só que Arão acendeu as velas, ele acendeu elas na direção correta. Quer dizer que o ênfase foi que ele poderia, talvez, fazer uma direção diferente, mas ele colocou na direção correta. Agora tem uma terceira explicação um pouco mais mística, que é curiosa, que é a seguinte. A menorá, diferente de todos os outros objetos que tinham no Mishkan, ela foi feita milagrosamente por Deus. Ela era extremamente difícil de fazer, porque ela tinha que ser feita de uma única peça. Não poderia ser soldada. Uma peça, então imagina que você pega um bloco de ouro e você tem que ir talhando esse ouro e fazer a menorá. E a menorá, se você vê a menorá no desenho que o Rambam coloca, mas você tem vários outros formatos aí, inclusive você pode ver, a gente mandou os horários da Parashá dessa semana, quem não recebeu ainda, vou mandar ainda hoje, mas você vê que ela era super trabalhada. Em cada uma das hastes você tinha copinhos, como se fossem taças, viradas de cabeça para baixo, super difícil. Está escrito que Moshe Rabbeinu teve dificuldade de fazer. Então Deus falou para ele, pega o bloco de ouro, joga no fogo e deixa comigo. E aí saiu de lá. Então, resolveu, Deus fez a menorá. Então a menorá por si, o próprio candelabro já era algo milagroso. E está trazido que o próprio, não somente que o candelabro era milagroso, mas o acendimento também era milagroso. O próprio acendimento era milagroso. Uma das coisas que consta no Talmud, de que eles chegavam de manhã, estava sempre aceso. E ela ficava acesa muito mais horas do que ela poderia ficar acesa. Uma delas, pelo menos, ela ficava acesa direto. Eles tinham que colocar azeite suficiente para ficar a noite toda, inclusive as noites longas do inverno. Mas uma das velas, pelo menos, se não me engano, talvez, era uma das velas, ela ficava acesa direto. Mas o que acontece? Está escrito que Arão iria lá e ele acendia. Então eu poderia pensar, Arão chega lá, não vamos ver, vou acender. Mas falar, gente, tá bom, eu vou entrar lá para acender. Mas Deus, eu sei que você já acendeu, né? Eu sei que você já está fazendo a tua parte. Eu vou fazer lá, vou fazer um movimento como se fosse. Mas você vai acender mesmo? Para que precisa de mim? Não. Arão, ele não mudou. O que significa? Ele fez a parte dele de maneira completa. Ah, Deus já vai fazer a parte dele. Não importa. O que aconteceu o milagre ontem vai acontecer amanhã. A minha parte, a minha mitzvah é fazer o acendimento. Loshiná significa que ele não mudou. Apesar de que tudo aquilo era milagroso, ele fez a parte dele de maneira completa. Eu fiquei pensando o que a gente pode aplicar essa ideia, o que isso pode ensinar para nós. E aqui, primeira coisa, a halachá. Tem uma halachá muito curiosa, mas que a halachá fala o seguinte: imagina que alguém está no meio de um deserto e chega a Rosh Hashanah. Ele não tem um shofar. Ele reza para Deus e cai um shofar do céu. Tantos milagres a gente teve na história, pode acontecer. Vai valer o toque do shofar dele, sim ou não? Não, senhor. Shofar tem que ser de um animal. Que esse animal nasceu de uma mãe e de um pai. Ele nasceu na forma normal. Não adianta você ter um shofar divino, porque aquilo não é shofar. Parece um shofar, mas não é um shofar. Deus mandou pronto, mas, poxa, eu pedi, Deus ainda jogou para mim do céu, caiu aqui um shofar. Ele que é melhor que Deus? A fábrica dele é melhor. A Torá fala que tem que ser um shofar. O que é um shofar? Um chifre de animal. Então, a halachá é uma halachá esquisita, né? Porque a halachá está falando de um caso, se é que aconteceu uma vez na história, mas a ideia é de que a Torá foi dada aqui para nós. Ah, mas Deus já vai fazer a parte dele. Não, você tem que fazer a sua parte. A Torá foi dada para nós fazermos com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade. Deus vai fazer a parte dele, o problema dele. Mas eu não posso deixar de fazer o meu trabalho, porque Deus vai fazer a parte dele. E aqui vem um conceito muito interessante, trazer mais um paralelo só para esclarecer o assunto melhor. Quando o povo estava prestes a atravessar o mar, não sabiam que o mar ia abrir. Atrás tinha os egípcios, do lado tinha deserto, não tinha para onde fugir. E aí uns começam a desistir, outros falam, vamos se matar, vamos lutar. E tem um grupo lá que fala, vamos rezar para Deus. Bom, o que faz um judeu quando está entre a espada e o... Qual é a... Não, tem uma entre a espada... Entre... Ah, então não. Então, entre a Maguém da Vida e a espada. Entre a...
Ó, martelo e a bigorna, tem a versão mais kasher. Pedra e a espada? Bom, tudo bem. O que você faz? Um judeu reza para Deus. Eu não tenho o que fazer, rezo para Deus. E Deus vira para Moshe e fala, Ve'atem tacharishun, vocês vão calar a boca. Calem a boca, para de rezar. Para de rezar? Deus manda parar de rezar? Eu não sei o que fazer, viro para Deus. Por quê? Porque Deus já tinha dito que vocês vão em direção a Har Sinai. Tem um mar no caminho? E vai em frente. Da beira de Israel, Veisal. Agora não é hora de rezar. O que isso simboliza para a gente? Na hora que você tem que agir, você fala, não, Deus, faz por mim. Não, eu fiz tudo até agora, as 10 pragas, salvei vocês, para agora você pular na piscina, pular no mar, no caso. Se você não vai pular, não adianta todas as aulas que eu te dei. Você quer que eu faça por você? Então que adiantou tudo? Agora é hora de você agir. Então, às vezes, com um pretexto religioso, a gente fala, olha, rezei para Deus, eu pedi, etc. Só não fui trabalhar hoje. Mas também eu trabalhei meio mais ou menos, certo? É feriado, ponte, já foi adiantado, foi atrasado, feriado igual, certo? A Parnassá tem que vir. Você tem que fazer a tua parte. Na Parnassá, tudo bem, não precisa se esforçar tanto, já um dia. Mas nas mitzvot, não, mas Deus já sabe o meu coração, Deus já sabe o que eu estou sentindo. Eu não preciso contar para ele, não preciso ir lá e pedir para ele. Para que eu vou pedir para Deus? É uma coisa que, honestamente, muitas vezes eu penso, para que eu vou pedir se ele já sabe o que eu preciso? Ele sabe melhor do que eu preciso do que eu falar para ele. Você tem que fazer a sua parte. Nesse aspecto, a gente tem que criar um relacionamento com Deus como se fosse um outro ser humano. A Hashem espera isso da gente. Não a gente delegar e falar, bom, Deus, você já sabe de qualquer jeito? Para que eu vou te falar? Não, Deus ele criou essa separação, digamos, a nossa sensação, a gente não enxerga Deus. E ele espera de nós que a gente faça nosso papel de maneira completa. Mais um exemplo na Torá que aparece isso. Lá, algumas semanas atrás, a gente estava no Matan Torá, recebemos a Torá, Shavuot, etc. O povo chegou no Midbar Sinai, no Monte Sinai, no dia Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês. Foram receber a Torá só 6 ou 7 dias depois. O que aconteceu nesse interim? Então a Torá conta, não, foi só 40 dias depois que eles receberam. Aqui foi nos primeiros dias, 6 dias antes de receberem a tábua. Depois que eles receberam a tábua, Moshe Rabbeinu subiu, ficou 40 dias, no 40º fizeram o bezerro de ouro. Então, estou falando da semana anterior, ainda antes de receber. O que acontece? A Torá fala, Moshe Rabbeinu subiu. Deus falou para ele, fala para o povo que eles têm que se preparar. Aí Moshe Rabbeinu desce e se prepara. Ele volta para Deus e fala, olha Deus, o povo deu ok. Eles falaram que tudo bem, vamos se preparar. Aí avisa lá o povo que tem que fazer você faça uma cerca em volta do Har Sinai para ninguém tocar, tudo bem? Tudo bem. Ele desceu, voltou lá, falou, Deus, o povo falou que dá ok, eles vão se comportar. Por que ele volta cada vez para subir para avisar Deus que o povo deu ok? Ele precisava avisar Deus que deu ok? Deus já sabe sozinho. Mas Moshe Rabbeinu, no relacionamento dele com Deus, ele falou, eu tenho que fazer a minha parte. Não cabe a mim saber se Deus sabe ou não sabe. Claro que ele sabe. Mas se ele mandou eu ir numa missão, eu vou fazer ela até o final, voltar e trazer o reporte completo, o relatório completo de como foi. Então, esse pensamento esclarece para a gente, às vezes fica na nossa cabeça, pelo menos eu consigo me identificar, ver se vocês se identificam, mas às vezes a gente fala, bom, Deus já sabe de qualquer jeito, é Deus que faz de qualquer jeito, e com um pretexto religioso, a gente acaba sendo preguiçoso. Com uma desculpa que Deus já sabe, sem a gente perceber, então a gente é menos cuidadoso na mitzvah, ou na tefilá, ou no nosso relacionamento com Deus. Deus, quando ele dá para a gente, faça a menorá, eu vou fazer. Se você vai fazer, problema é teu. Se você vai mandar o shofar pronto, o problema é teu. Se você já sabe o que o povo já respondeu, o problema é teu. Eu tenho que fazer a minha parte de forma completa. Eu lembro quando eu trabalhava na escola, estava lá para as crianças, o diretor sempre falava, qual é o problema da educação? Os pais falam que a responsabilidade é da escola, e quando o aluno não se comporta, você fala o que é com essa família que ele tem, os pais não estão nem aí, e aí nunca vai para frente. Ele falou, o jeito de a gente melhorar isso é o contrário. Nós temos que assumir a responsabilidade completa. Você aqui como professor, saiba que a única fonte de formação, é você aqui na classe, esquece os pais. Depois, na reunião dos pais, eu vou falar para os pais que a responsabilidade é deles. Aí temos um time e chance que a criança possa se desenvolver da melhor maneira. Então, às vezes, a gente fica jogando para o outro e a gente não assume a responsabilidade. Assuma você completo e aí as coisas vão funcionar. E assim também em relação ao nosso relacionamento com a Hashem. Só para concluir, tem uma famosa dinastia
de Brisk. Brisk era, na verdade, vários rabinos, filho, pai, neto, etc. Estou falando de 4 gerações atrás. E esses rabinos foram muito conhecidos, e um deles foi quem fundou, o mais conhecido, o último deles, Yoshe Ber Soloveitchik, foi aquele que fundou a Yeshiva University, em Nova York, que é um modelo completamente, digamos assim, moderno, atualizado, de você ter uma yeshiva e, ao mesmo tempo, você ter uma oportunidade de você fazer a faculdade, etc. Um modo, aqueles que se chamam, talvez hoje, no judeu não tem etiqueta ou nome, mas se chamam de Modern Orthodox, né? Aquele cara é ortodoxo, mas ele vai na faculdade, ele vai um mundo, cara moderno, ele está no dia a dia. Então, ele foi um mundo laico. Ele foi o último dessa dinastia, talvez dos mais famosos. Talvez ele tenha filhos, netos. Mais famoso? Também? Sim, mas também dessa grandeza? Magnitude, tá bom. Então, não tô... É mesmo? Poxa, tá bom. Então... Não, Yoshe Ber faleceu faz um pouco, mas não foi há 3 anos. Talvez filho, neto. Bom, em resumo, um deles dessa dinastia, que era já uma dinastia de 4, 5 gerações de gênios da Torá, então um deles chegou pro filho dele, na véspera do Bar Mitzvah, o filho ia fazer Bar Mitzvah, e o pai sabia que o filho era um gênio, já de criança. Então, no Bar Mitzvah dele, não somente que iam vir os familiares, amigos, iam vir as grandes personalidades. E aí ele queria dar uma educação para o filho, né? Não deixa, não permite, igual a gente falou de Aaron, não permita que quando você suba lá, ascender ao poder, você vai permitir que isso suba na sua cabeça. Ele vira para o filho um dia antes do Bar Mitzvah e fala: olha, filho, você sabe que o fulano de tal, o rabino, o chefe, está vindo, né? Sei. Sabe que o outro fulano de tal também está vindo? Sei. Estou sabendo. E todas as celebridades da cúpula vêm. Eu só quero te dizer uma coisa, eles não estão vindo por você. Estão vindo por mim. Só para você saber. O filho, que era muito esperto, falou: pai, mas se é pelo senhor, deveria vir o triplo de pessoas. Ah, não. Isso é por você. Isso é por sua culpa. Você vê só a rapidez do pensamento do gênio pai, gênio filho? Mas qual que é a ideia da história quando eu vi? A gente está acostumado que os acertos fui eu. Os erros, não, é culpa do tempo, culpa do trânsito, culpa do outro, a gente delega. O que o pai ensinou para o filho? Os acertos não são seus. Os convidados ilustres estão vindo, não leva o crédito para você. Os erros, aqueles que não vieram, esse você assume. Esse você assume. Então, aqui está a nossa parceria com Hashem. A nossa parceria com Hashem ele coloca você na frente do mar e ele fala, agora anda sozinho. E muitas vezes, nessa hora que a gente tem que assumir a responsabilidade, de repente eu viro religioso. Não, Deus, me ajuda. Eu já te ajudei, agora faz. Então, isso acho que tem algumas lições práticas para a gente não permitir que esse pensamento que parece ser muito ortodoxo, religioso, a gente jogar a responsabilidade para Deus. E saber que quando temos um problema, eu vou contar para Deus o problema. Eu vou contar para Ele com todas as palavras, mesmo que Ele já sabe. O nosso relacionamento, nesse aspecto, é distante. Por quê? Porque assim a gente cria um verdadeiro relacionamento. Porque se você fala, Deus já sabe, Deus já fez, etc., não tem um relacionamento. Você deixa tudo para Ele e você não faz nada. Você tem que fazer a sua parte, chamar para si a responsabilidade, criar esse relacionamento saudável de conversar com Deus, explicar para ele teu problema. Chega e fala, já chegou a falar uma vez para Deus? Olha, Deus, queria te contar o que aconteceu hoje. Aí você conta para ele tudo o que aconteceu, igual que tua esposa conta, sabe, com todos os detalhes, etc. Imagina se a gente tivesse um relacionamento desse com Deus. Pudesse realmente ter essa abertura e contar para ele como se fosse que ele não sabe. Por quê? Porque ele se importa. E se ele se importa, ele quer ouvir de você. Pode ser que o pai já sabe o que o filho vai contar que ele aprendeu na escola, mas ele quer ouvir do filho contando. Deus quer ouvir as nossas palavras. Deus quer ver você ascender a menorá. Sim, eu faço o resto. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero ver você fazendo a sua parte. Aaron Cohen, ele sabia que tudo era divino, mas ele fez a parte dele, ele não mudou. Bom dia a todos.